Olá, estudante! Eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Estamos começando mais uma aula voltada para o segundo ano do ensino médio. É uma aula de Ciências Humanas e Sociais aplicadas. E na aula de hoje, vamos falar sobre movimentos sociais. Neste bimestre, vamos estudar dois temas. Os movimentos sociais, que é o tema da aula de hoje, e o próximo, que é sindicalismo. Então, será um conjunto de aulas onde vamos falar sobre relações de trabalho e transformações sociais e a melhor forma de exemplificar essas mudanças é por meio desses dois temas. Na aula de hoje vamos caracterizar e analisar processos próprios da contemporaneidade, com ênfase nas transformações tecnológicas e das relações sociais e de trabalho, para propor ações que visem a superação de situações de opressão e violação dos direitos humanos. Assim, diante do tema dos movimentos sociais, vamos analisar a importância dos movimentos sociais nas transformações da sociedade e na aquisição dos direitos civis, políticos e sociais. Primeiro, temos que entender que os direitos que nós temos hoje, que são os direitos civis, políticos e sociais, eles não surgiram do nada. E todos eles vêm de um processo de luta, de reivindicações, que são a base dos movimentos sociais que enfrentam instituições políticas, enfrentam o Estado e outros setores da sociedade com vistas de mudar a realidade. E nesses enfrentamentos que visam a melhoria da qualidade de vida da população, que vem o reconhecimento desses direitos. Então, os movimentos sociais eles surgem assim, como organizações de pessoas que se juntam com vistas de mudar a realidade, trazendo melhorias para a população. Então, eles voltam para as transformações dos aspectos econômicos, sociais, políticos da sociedade. Então, quando os movimentos sociais surgem, eles visam as transformações radicais da sociedade. Então, eles não querem apenas uma concessão de algo, eles querem uma transformação da realidade. Eles também são capazes de mobilização coletiva. Então, os movimentos sociais eles são marcados por mobilizações, por manifestações, porque é preciso que as suas pautas se tornem conhecidas. Então, se pensarmos que os grandes meios de comunicação eles estão concentrados com empresas privadas ou com o Estado, então acaba que muitos movimentos sociais não têm canais de mostrar as suas pautas. Por isso, eles fazem grandes mobilizações. Atualmente, por meio da internet, com as redes sociais, se tornou mais fácil de levar as suas pautas e torná-las públicas. Mas, como nós tendemos a olhar para uma realidade que está nas redes sociais, na internet, e achamos que está distante de nós, os movimentos sociais, por meio das suas mobilizações e manifestações, mostram que eles fazem parte do nosso cotidiano e estão ali para mudar, inclusive, o que acontece no nosso meio. Um assunto assim, que é sempre discutido aqui, que nós falamos, por exemplo, do viés ideológico, nós sabemos que não existe uma neutralidade no comportamento das pessoas. Então, todo movimento social ele tem uma motivação ideológica, ou seja, ele tem um projeto que o mobiliza para transformações. Por isso que quando a gente olha para os movimentos sociais, algumas pessoas tendem a criminalizar, enquanto outras tendem a apoiar por causa desse
projeto ideológico. Então, se você é contra projetos que visem a equidade de direitos, você provavelmente vai ser contra movimentos sociais. Mas quando você olha para a realidade e vê que os direitos têm que ser garantidos para todas as pessoas e que as realidades também devem ser pensadas, como o meio ambiente, por exemplo, então provavelmente você tende a apoiar movimentos sociais. Por isso que nós vemos que não tem como dissociar da questão ideológica. E os movimentos sociais, sozinhos, como eles são formados por pessoas, eles buscam outras formas de somar forças. Então, vão tentar convencer o poder público, vão tentar mobilizar instituições, inclusive instituições religiosas, para mostrar que a causa pela qual eles lutam podem ser compartilhadas por outras pessoas, por outras entidades da sociedade civil. E os movimentos sociais, nós temos que entender o seguinte: nós temos vários movimentos sociais e cada um deles tem uma organização. Então, não é uma pessoa que formou um grupo de colegas, de amigos e falou: isso aqui é um movimento social. Porque nem toda organização de pessoas é um movimento social. Então, os movimentos sociais, eles têm uma organização onde ali está claro aquilo que eles lutam, aquilo que eles defendem e a sua ideologia. Então, eles necessitam de uma organização. Tornam públicas suas pautas. Então, quando os movimentos sociais eles fazem reuniões, por exemplo, com o poder público, eles não querem que as suas reuniões sejam privadas, eles querem que a sociedade saiba pelaquilo que eles estão lutando, inclusive para que as pessoas saibam que aquilo que está sendo reivindicado também é uma pauta que pode ser compartilhada por elas. Os movimentos sociais, eles tendem a ser apartidários e laicos. Por exemplo, se nós vivemos num Estado laico, então os movimentos sociais eles não podem fazer proselitismo para uma religião. E também não é ideal que eles façam propaganda para um partido político como se ele fosse uma ramificação. Mas como sabemos que não existe neutralidade ideológica, então, na prática, alguns movimentos sociais vão caminhar com alguns partidos políticos por questões ideológicas, mas não porque eles estão vinculados como se fosse uma ramificação ou uma apropriação daquele movimento social para uso político partidário. E na questão religiosa, vamos ver também que muitos movimentos sociais às vezes nascem de contextos religiosos. Então, se pensarmos, por exemplo, no nosso contexto de Brasil, nós temos a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, que é uma chamada pastoral social, ligada à Igreja Católica, mas que a sua atuação ela foge do contexto religioso e participa, inclusive, da fiscalização de trabalhadores que estão sendo explorados em muitas atividades do campo. Tanto é que a CPT ela ajuda a investigar, denunciar ao poder público empresas que utilizam mão de obra escravizada. Então, ela atua como um movimento social independente da sua origem religiosa. Os movimentos sociais, eles também acabam dando uma identidade em torno das suas lideranças. Então, nós vamos ver que há pessoas que elas são fundamentais no processo de criação e consolidação de um movimento social e que acabam contribuindo para a identidade daquele grupo. Por isso que a liderança dos movimentos sociais, elas são muito exaltadas, porque elas foram pessoas fundamentais para aquele processo ali. E também, em torno disso, os movimentos sociais acabam criando uma identidade cultural. Essa identidade cultural ela é criada pelo seu viés ideológico, pelas suas pautas
e também pelas lideranças que elas defendem. Então, aqui, as principais características que nós podemos colocar dos movimentos sociais é a identidade, ou seja, lutamos em nome de quem? Então, não tem como um movimento social lutar em nome de todo mundo, defender todas as pautas. Por isso que nós temos vários movimentos, porque um sozinho não dá conta de resolver tudo. Então, lutamos em nome de quem? É em nome dos trabalhadores do campo? É em nome de pessoas que foram perseguidas em regimes autoritários, na ditadura militar? Nós queremos respostas em relação às pessoas que estão desaparecidas? Então, lutamos em nome de uma pauta. Lutamos em nome de quem? Oposição. Lutamos contra quem? Então, vai ser uma empresa privada que ela quer acabar com uma região que é preservada, uma região que tem grande importância para o aspecto ambiental, cultural de uma cidade. Então, você pode lutar contra aquela instituição. Às vezes, a oposição nessa disputa pode ser até mesmo o Estado, nos seus vários níveis, municipal, estadual e federal. Nós podemos colocar que a oposição também podem ser grupos religiosos, quando eles tendem a ser conservadores e reacionários, não aceitam as transformações e são eles que estão impedindo as mudanças, então acabam que eles também se tornam os grupos de oposição. E a totalidade, lutamos por quê? Então, os movimentos sociais apresentam projetos. Então, são projetos de sociedade, um projeto de país, um projeto de estado, de município. E quando eles trazem as suas pautas, uma pauta ambiental, então lutamos com a totalidade desse projeto, quer dizer, olha, nós lutamos na defesa do meio ambiente, pois, e ali eles explicam por que o meio ambiente deve ser preservado. Lutamos contra algumas empresas que querem acabar com o meio ambiente, e ali eles explicam o porquê. Ou então, quando querem resposta em relação aos perseguidos e os desaparecidos da ditadura. Igual na Argentina, nós temos as Mães da Praça de Maio, que é um movimento social bem organizado, porque elas querem respostas para saber o que aconteceu com os filhos delas que foram desaparecidos no período da ditadura argentina. E no Brasil, nós também temos movimentos que buscam respostas para as pessoas que desapareceram ali também. Então, cada movimento social, ele tem esse conjunto de características. Então, eles lutam em nome de algo, eles têm uma oposição e têm um projeto que deve ser pensado. Nós temos alguns tipos de movimentos sociais. Então, nós vamos ter autores que vão falar, olha, os movimentos sociais não são só aqueles que lutam pelas transformações, pelas melhorias. Além desses, há outros. Então, nós também temos que entender essa narrativa para saber lidar com algumas discussões. Então, dentro dessa narrativa, nós vamos ter movimentos revolucionários, ou seja, são aqueles que propõem a transformação radical da sociedade. Então, aqui nós temos como exemplo Revolução Francesa, Revolução Cubana, Revolução Russa, e que são movimentos que propuseram a mudança radical daquela realidade. Então, muda no aspecto social, político, econômico. Movimentos reformistas e progressistas. Movimentos reformistas, eles não necessariamente querem dizer mudanças. Eles podem ser no caso, essas mudanças não querem dizer que são benéficas. Elas podem ser ruins para a sociedade. Então, quando a ditadura militar no Brasil foi implementada, houve mudanças. Então,
houve reformas, mas não quer dizer que essas reformas foram boas para a sociedade. Os movimentos progressistas, eles buscam avançar em pautas sociais, políticas e econômicas, trazendo novas demandas. Então, esses querem mudanças para algo melhor, falando, olha, nós estamos numa realidade que não se sustenta mais e precisamos melhorar. Por exemplo, o movimento feminista que propôs romper com os papéis de gênero que colocavam o homem como aquele que tem o poder, que ele deve ser valorizado. Então, o movimento feminista vem para mudar e acabar com essa forma de opressão. Nós temos movimentos conservadores, ou seja, são aqueles que lutam para que nada muda. Então, eles que vão surgir para enfrentar os movimentos progressistas, porque eles não aceitam as mudanças sociais. E há também os movimentos reacionários. São aqueles que, além de manter, eles querem voltar ao passado, resgatando, revivendo práticas de opressão que não existem mais. Então, em algumas narrativas, vão colocar que vários outros grupos também podem ser entendidos como movimentos sociais, desde que eles estejam propondo mudanças. Então, assim, nós vamos ver vários grupos lutando por projetos de país, de sociedade. Então, vai ser uma situação onde cada grupo vai querer impor a sua força, a sua influência, os seus interesses. Então, os movimentos sociais contemporâneos, se a gente pensar atualmente, eles não estão pensando somente naquele modelo histórico de movimentos sociais que se fundamentavam, por exemplo, na luta de classes. Então, você se reconhece como classe social, se reconhece como oprimido e acaba se organizando e lutando pela melhoria na sociedade. Inclusive, esse é um dos motivos dos movimentos sociais e um autor que estudamos na sociologia serem assimilados e serem criticados, que é o Karl Marx, pois ele defendia que os trabalhadores ele mostrava que os trabalhadores estavam sendo oprimidos no processo de produção trabalhista, no sistema capitalista, e que os trabalhadores deveriam tomar consciência dessa opressão para se organizarem e lutarem por uma sociedade melhor, saírem daquela realidade. Porque os trabalhadores, diante dessa opressão, não tinham nada a perder a não ser os seus grilhões, que seriam as suas algemas, por exemplo. Então, quando a gente fala de movimentos sociais, a sua origem ela vem dessa discussão associada à luta de classes. Mas os novos movimentos sociais, eles não estão pautados nessa discussão de classe. Pois há muitos que têm pautas muito específicas, como o meio ambiente, e que não trazem para o debate as questões de classe. Então, eles querem resolver um problema ambiental. Então, quando surge um movimento social ligado à juventude, por exemplo, ele quer resolver uma questão pontual. Então, nem sempre os movimentos sociais eles vão estar resgatando esses aspectos históricos defendidos lá na discussão da consciência de classe. Então, para pensar, para a gente até a próxima aula, sabemos reconhecer a importância dos movimentos sociais nas nossas vidas? Quais direitos nós temos que são frutos das conquistas dos movimentos sociais? E você consegue dar exemplos de movimentos sociais? Aqui estão alguns exemplos de movimentos sociais. Sugiro vocês a pesquisarem mais. Então, na aula de hoje, aprendemos como funcionam os movimentos sociais e suas contribuições para as transformações na sociedade. Na próxima aula, vamos falar sobre os sindicatos e nos vemos na próxima aula. Obrigado.